Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. Essa é aquela série em que a gente traz um tema quente, um tema relevante para o momento, um tema contemporâneo e traz experts, tanto da Ipsos internacionalmente quanto da Ipsos localmente. E hoje a gente tem mais uma novidade, a gente vai trazer convidados de fora, de outras empresas, de clientes, amigos e parceiros, e que a gente tem certeza que vai agregar bastante nessa discussão. Hoje a gente tem um tema muito bacana, que é do inconsciente ao poder de escolha, a persuasão das marcas. Obviamente um tema ligado à ciência comportamental, um tema ligado ao processo de escolha, e no momento em que todas as nossas escolhas, os nossos processos estão sendo revistos. Então passa a ser fundamental a compreensão do que está por trás. A nossa agenda hoje, como sempre, começa com uma visão do mundo que está acontecendo hoje, nas últimas semanas. Quem vai apresentar sou eu sou o Marcos Cagliari, o CEO da Ipsos no Brasil. Deve demorar mais ou menos uns 10 minutinhos. Depois, a gente tem a honra de ter aqui com a gente a Jackie Matthews, que é CEO global da Ipsos UU. Ela é responsável por toda a nossa service line de práticas qualitativas e vai falar hoje do Canadá para a gente, com o tema From Mindless to Mindfulness, Unlocking Brand Choice. É um enorme prazer ter a Jack aqui, e depois a gente vai ter um painel de discussão que vai discutir esses desafios na prática para suas respectivas empresas, e a gente tem mais uma vez um enorme prazer de ter um painel super bacana. Hoje a gente vai ter a Vivian Jung, que é Head de Comunicação e Branding no iFood, a Ana Ferraz, Senior Brand Manager na Nestlé, e a Luciana Obniski, que é a líder da prática de curadoria na Ipsos aqui no Brasil, um baita time, e quem vai moderar, como sempre, é o Diego Pagura, nosso CCO aqui no Brasil, e depois a gente tem uma rodada de perguntas e respostas. Por isso, não deixem de fazer perguntas, comentários, dúvidas, observações. Usem aqui no box da plataforma, tem uma parte de perguntas. Não deixem de colocar, porque a gente normalmente não consegue abordar todas as perguntas aqui na discussão. Então, quanto antes vocês forem deixando, mais cedo a gente aborda. Legal? Queria comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje. Vocês devem ter visto que ontem saiu um pronunciamento do presidente da França. A França foi um dos países que teve um segundo lockdown determinado há algumas 4 ou 5 semanas, mais ou menos, e ontem já foi avisado que esse lockdown será relaxado mais uma vez, ou seja, já estamos com a nova restrição de movimento que foi implementada pela segunda onda sendo suspendida. Já está acontecendo quase praticamente um final de segunda onda, né, na expectativa de movimentação desses países. Não é o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, alguns especialistas já decretam tecnicamente uma segunda onda clara. A gente já está vendo um aumento de casos importante, alguns hospitais já enfrentando problemas reais de leitos. Então, acho que é um momento de muita incerteza ainda. A gente achou que nesse estágio, no final do ano, a gente já fosse estar num momento de muito mais segurança, e não é o que está acontecendo. Entretanto, tem um lado aí otimista, né, uma luz no fim do túnel, que é a expectativa do anúncio da vacina. A expectativa é que já em alguns países do mundo, como a Alemanha e Estados Unidos, a vacina seja aprovada ainda em dezembro, que é um pouco mais cedo do que se esperava, mas ainda há muita incerteza. Primeiro, se isso de fato vai acontecer. Segundo, como vai ser o processo de distribuição e aplicação dessas vacinas. Some-se a isso um cenário de incerteza política e de mudança importante nos Estados Unidos. No Brasil, também eleições municipais determinando uma mudança importante de como o povo brasileiro está lidando com essa possibilidade de mudança política, e se isso sinaliza, sem dúvida nenhuma, um mundo incrivelmente dividido e polarizado. A gente vai falar um pouco mais disso com alguns dados que a gente traz essa semana. Antes de mais nada, a Covid volta a crescer como principal preocupação. Vocês podem ver, esse é um estudo contínuo que a gente faz já há muitos anos, que são o que preocupa o mundo, né, as preocupações principais do mundo, e a preocupação com a Covid volta a crescer. Ela vinha diminuindo desde julho, como vocês podem ver aqui à direita, globalmente, mas ela volta a crescer e volta aos níveis de julho, inclusive, onde a gente ainda estava vivendo momentos mais sérios da pandemia, antes da queda, pelo menos. Então, não houve aí uma saída da Covid do horizonte, do radar de principais preocupações. E quando a gente pergunta a ameaça da Covid, ela impacta exatamente o quê? Aqui a gente tem um dado muito interessante. Se a gente olhar minha saúde, quer dizer, a minha preocupação individual com a saúde dos entrevistados, ela é a mais baixa entre todas as preocupações. A gente está falando aqui um pouco mais de 1/3 das pessoas decretando ou declarando que se preocupam especificamente com a saúde. A principal preocupação
é justamente o modo mais coletivo, né? A preocupação com o país, a preocupação com a coletividade. Então, a gente vê aí já alguma dicotomia entre a preocupação coletiva, o meu país é a principal preocupação, 2/3 praticamente, e a minha saúde bem abaixo das outras preocupações, é quase como se isso não me afeta, esse problema é um problema do país, do mundo, mas não é necessariamente meu. Para entender essa dicotomia, e a gente acha que esse gap ele é fundamental para entender um dos momentos, dos sentimentos que a gente vem vivendo hoje em dia, a gente a gente trouxe uma pesquisa, um estudo muito interessante que a gente chama de Índice de Coesão Social da Ipsos, que avalia 3 grandes dimensões para avaliar qual é o grau de coesão, ou seja, de firmeza do tecido social. Ele analisa as relações sociais, definidas como confiança nas pessoas, o compartilhamento das prioridades e diversidade, foco no bem comum, que seria ajuda aos outros, respeito às leis e nível de corrupção, e conexão, né, o grau de ligação entre as pessoas através de identidade, confiança no sistema e na justiça. A primeira coisa que a gente vê, esse índice é global, é que as pessoas que acham que o índice de coesão social no mundo é sólido, é praticamente metade das pessoas que acham que o índice de coesão social é fraco, e nesse caso seriam 40% das pessoas. Portanto, a primeira grande conclusão que a gente tem, quando a gente faz a conta, né, o índice, que é o percentual de pessoas que acha sólido versus o percentual de pessoas que acha fraco, o índice de coesão, a gente tem que quase todos os países do mundo interpretam que a coesão social em seu respectivo país hoje é muito fraca e é negativo em praticamente todos os casos. Dos 27 países onde a gente estuda, só 6 têm esse índice de coesão social positivo. E o Brasil, como vocês podem ver, atinge um nível baixíssimo de menos 42%. Acho que não chega a ser uma surpresa, mas ele quantifica de maneira bastante chocante, bastante preocupante o que está acontecendo no país. Se a gente abrir isso aqui para a América Latina, aqueles 3 dimensões que eu tinha comentado, o principal problema não está nessa dimensão de relação social, que o net é 0, né? As pessoas que acham sólido e fraco, o índice de coesão e relação social é 0, mas aí na conexão, como eu falei, é definido por identidade, confiança no sistema e na justiça, já fica negativo, a gente está falando aqui de -1 no net, né, no índice, mas o principal problema na região é o foco no bem comum, ajuda aos outros, respeito às leis e corrupção. Aqui a gente vê um índice de -5%, aqui começa a ficar bastante mais baixo na região. E se a gente abrir em detalhes as perguntas, né, os atributos que definem cada uma dessas dimensões, especificamente em conexão, cujo índice é -1, né, um índice líquido, o que a gente vê é que as pessoas de fato se identificam com seus países, por exemplo, aqui seria, eu me defino como um brasileiro acima de qualquer coisa, 45% das pessoas concordam com isso, mas eles não acham que há reciprocidade por parte do poder público e das autoridades. Apesar de se definir como um brasileiro, portanto, como uma parte integrante e atuante do país, o brasileiro não se vê tratado de maneira justa e não se vê confiando que o governo ou o sistema político acha que é certo. Quer dizer, nesse sentido, há uma falta de reciprocidade e, obviamente, uma sensação de injustiça grande. Com isso, entrando agora na outra dimensão de bem comum, a gente vê que o cidadão não se vê como parte responsável das ações, e sim como vítima. Por exemplo, quando a gente pergunta se eu respeito as leis e as regras, menos da metade das pessoas concorda com essa frase. A maior parte não concorda totalmente ou plenamente com essa frase. Ou seja, já que eu sou tratado injustamente, eu também não vou fazer a minha parte. Isso fica mais refletido na segunda pergunta. Eu tenho responsabilidade de ajudar as outras pessoas do meu país. Só 28% acham isso. É quase como se isso não é minha responsabilidade. Os problemas do país não são meus problemas. Há uma falta de protagonismo por parte das pessoas causadas por esse baixo índice de coesão social. E, por fim, eu acho que o mais chocante, e que certamente gera essa sensação de falta de comprometimento, é quando a gente pergunta se a sociedade ou o sistema não é corrupto. Menos de 10% concorda com isso, portanto, quase a totalidade da amostra concorda que o sistema e a sociedade de fato são corruptos, e aí a gente tem um gap enorme, as pessoas vendo que isso é um problema para o país, se declarando brasileiros, mas não se vendo como parte, como agentes, como protagonistas da solução. E essa é uma questão muito importante, porque ela evidentemente afeta a relação com todas as instituições, e a gente conhece as crises institucionais que o Brasil vem passando. Se a gente olhar a participação do Brasil, eu marquei aqui em roxo ali
na parte de baixo do slide, o Brasil é um dos países que tem os índices de coesão social mais baixos nas 3 dimensões e particularmente baixo em foco no bem comum, como a gente acabou de ver. Com isso, eu acho que a gente tem um cenário, eu acho que é uma base para a compreensão do sentimento da população muito importante. É óbvio que é nosso papel entender como as pessoas se relacionam com as marcas, como tem sido a experiência de consumo das pessoas, ou como tem sido as atitudes com relação a políticas públicas. Mas é fundamental entender o sentimento das pessoas. A gente tem convicção hoje na Ipsos, e a gente tem inúmeros estudos que têm provado isso, de que toda a relação de consumo e de experiência das pessoas, ela parte a partir de um fundamento que é a inserção social e como elas estão se sentindo. E a gente está vendo uma sensação bastante dúbia, quer dizer, um gap muito grande entre o que as pessoas falam, que a preocupação é coletiva, e como elas agem, quer dizer, aquele say-do gap, que é um termo muito importante hoje em dia na ciência comportamental, o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem, se torna absurdamente importante. E é uma oportunidade incrível por parte das marcas de entender essa sensação e preencher esse gap, ajudar as pessoas a colaborarem, a terem um papel de coesão social. A gente achou que essa era uma ótima base para a gente começar a nossa discussão de hoje. With that, I would like to invite Jackie Matthews to speak. Jackie, it's a great pleasure to have you here to speak for us today from Canada. So welcome. The floor is yours. Thank you, Marquez. Hello, everyone. I am just thrilled to be here today. This is going to be more of a thinking piece for you than anything else, with ideas for how we should be acting during times of uncertainty, such as now, based on knowledge and expertise from Ipsos all around the world. We're going to look at this topic of from mindless to mindfulness, unlocking brand choice, from several different angles, but I do promise that in the end, I'm going to tie it all together. I don't need to tell anyone on this call that every sector is under disruption today, but let's look at one sector in particular, restaurants. In Toronto, Canada, where I live at present, indoor dining is not allowed. There are big local campaigns to help restaurants survive during this pandemic via takeout meals. We are all very concerned about the livelihoods of both the owners and the workers of restaurants. The industry itself has to change how to deliver a customer experience when the customer is not physically in the restaurant. The restaurant industry has to answer the same questions we all do right now. In this environment, how do we become creative? How do we change the mindless act of people associating our restaurant with eating in? How do we want the experience to look like now? How do we create something that's still really powerful for customers and keeps them attached to our brand? What should our portfolio strategy be? How do we innovate? What does a customer experience look like when we are forced to remove the experience of sitting in a restaurant? Takeout, delivery, curbside pickup. Well, these are strategies for today. Some of these things will continue to happen post-pandemic. Perhaps whole new revenue streams will be created. Restaurants in Canada have converted their parking lots into outdoor patios. We used to think patios as only summertime experiences. Now, portable heaters allow patios to remain open throughout the winter. Starbucks built a business model on in-store customer experience. In fact, Starbucks was always billed as the escape from off-premise coffee. Now Starbucks is all about ordering ahead and taking to go. The complexity of the human decision process is very hard to understand. How do we make decisions, different decisions, on the same category in different contexts? It is said that on average we make 35,000 decisions every single day.
We know to manage life and in order for our brains not to explode, we have to take shortcuts in order to make these decisions. For example, for the most part, when I buy laundry detergent, I do not look at every single brand on the aisle and make my decision every single time, for the most part. So how does a person make a decision? We have always considered if the decision the person is making is for their real self or for their projected self. We can get clues from social media on their projected self. We innovate for the real self, what this 80-year-old woman really needs, but we communicate to the projected self, communicated to the younger version of herself. With COVID, we are projecting our real self in very different ways now. Think about your face mask and what it says about you. Which one are you? The medical one, the fashion designer, the one that all proceeds go back to COVID-19 relief efforts, or maybe you wear a different mask depending on where you're going. In addition to real self and projected self, we continue to understand how people make choices. Whether we pay a little or a lot of attention when making a choice, our decision making is regulated by a control process in the brain that can dial up more mindful processing as required. Our brain is not binary. It is not more deliberate processing at one point and more automatic processing at another point. Rather, it is a range of processes operating across a continuum with different regions of the brain engaged with each decision. We are challenging the notion of System 1 and System 2 thinking. Decisions cannot be explained by a simple switch. But more about this in another presentation. Choice is deeply influenced by the context in which we are making a decision, as well as by prior associations and experiences stored in our memory. Decision-making is an adaptive process. Some of this is not new learning for you, but what is new is that the context that we're all living in right now has changed and will stay changed for quite some time. In decision-making, we are constantly monitoring the context. Changed context tends to trigger more mindful processing, and the mindful processing is the one that we can influence more easily. The secret to brand growth, it hasn't changed. In fact, the secret to brand growth is quite simple. Get more people buying more often with the brand being more easily accessible. Our job has always been to try to solve for this brand growth, but now the pandemic is forcing us to do it a little bit differently. What has COVID taught us? People are very adaptable and resilient to change. Look at how quickly we all adapted to remote working. In many ways, we have accelerated what we wanted to do anyways. In the business I run, Ipsos UU, the qualitative research business, we moved from 60% of our business being in person, in context, face-to-face research to 100% online in 3 weeks. We were planning that it would take about 2 years for our clients to move online. It took 21 days. So with COVID, there's been a change to context, and with this brings an opportunity for every brand to make a big intervention. Now, apparently, but please don't try this at home because it's not very nice, if you put a frog in a pot of boiling water and slowly bring it to a boil, the frog will not jump out because it doesn't really notice that the water is getting warmer and warmer. George Monbiot refers to this in his book about ecological diversity as the shifting baseline syndrome. Normally, small incremental changes in society are accepted and go unnoticed, whereas if you put them all together, it would cause a great revolt. Our world has just experienced a tidal wave of changes, such that our baseline, our context, has just rapidly changed. We are all just thrown into a pan of boiling water. But before we talk about how a brand can help during this change, let's talk about change itself. Our theory of change goes from the long term to the medium term to the short term. So macro forces, the long term, think about the fragile planet or think about climate change. Influences trends,
which is the medium term. So think about healthier eating, which then influence signals, which are the short term. So for example, eating quinoa salads in Latin America. Normally, this is a slow incremental process like our shifting baseline syndrome. But this coronavirus has unleashed a shock to the ecosystem, a tsunami of new signals. Our role right now is to understand what these signals are through people, because the signals will help us to understand the decisions that people are making. So, starting with the person. For Ipsos, these COVID months have been like one huge global deprivation experiment with willing participants armed to the teeth with real-time communication technology to let us know how they're feeling, what they're doing, how they're coping, what are their wishes, what are their obstacles in their way. We find that people's perceptions right now are heightened, their observation skills are sharper. People want to tell us how they feel, and they're suddenly much more equipped to do so with mobile phones, etc. The new emotional needs of consumers are safety and reassurance, convenience, damage control, empathy, and support. Pre-COVID, relevance was all about sustainability and going green. Very quickly, it became about health and family safety. Brand engagement has intensified. People are giving brands more consideration in their decision-making. Brands will be judged on their response, behavior, and leadership in times of unprecedented crises, including the role they play to provide support and genuine empathy. This means the brand perceptions and values may take on new meanings and be viewed according to new priorities. People are seeking meaning in a brand's purpose. At Ipsos, we make the very important distinction between emotional empathy, so feeling someone's pain, and cognitive empathy, being able to help them. With cognitive empathy, clients don't just feel what their consumer is feeling, but they bring their resources, their perspectives, their experiences to solve the problem at hand. The person in society, your consumer, your patient, can help us to understand what they need in this new context. Then we add a cultural lens to identify the intervention that you can put in place to cause people to stop and think about the choices they're making. The idea here is to disrupt the automatic decision-making while ensuring that people have easy access to strong arguments to support a more mindful choice and ultimately to choose your brand. So let's go back to our restaurant example. Food is a cultural experience. It is so core to the way that we interact with each other and how we come together. The way forward for the restaurant industry will be through the consumer. The consumer is in a very different place right now, but if you keep the consumer, the guests, front and foremost in your mind, even if they may not be able to dine in the restaurant, even if they have very significant anxiety right now, and you think about what their new dining experience is going to be like, what they want to eat and what they're willing to pay, and just continue to keep optimizing around that, that's going to be your path forward. Culture is what we fall back on in the time of crises. Culture is defined as the shared values that shape individual behavior. In times of crises, such as at present, culture kicks in even stronger, shaping how people now prioritize their needs and benefits in not just a mindless way, but in an even more mindful way than before. The need for overarching safety and reassurance means that cultures will revert to established norms and practices that have worked in the past for their culture. Familiarity eases the anxiety around uncertainty, and culture is one of the strongest markers of familiarity. Regarding COVID, in cultures where freedom is considered an absolute right, think about France or the UK or the USA. Governments use the war metaphor to shape the COVID-19 messaging, which serves as a rallying cry for what they want and need the people of their countries to be doing. It is perhaps only war that can make government curtailments on personal freedoms possible in these countries. So be that restrictions in their movements, tracking and tracing for infections, or limiting availability of products and services to essentials only.
Contrast that with North Asian cultures, notably China and South Korea, where freedom has a different meaning, where the concept of a comparatively more diminished, reasonable personal freedom is acceptable, provided the state ensures freedom from external threats, such as to their livelihood or to their health. In these cultures, the promise of a collective greater good is more important. So we wonder, as we're looking in these times, are these times easier for a challenger brand or for a leading brand? It might seem easier for a challenger brand to make people stop and think about the choices they're making. But leading brands benefit from disrupting the marketplace through innovation and a shift in positioning. Let's look at a big brand like Pepsi and their new launch, Driftwell. This is a drink that aids sleep as people struggle with stress in today's world. Part of an internal competition at Pepsi, some employees came up with this idea for a beverage to originally help consumers relax before they go to bed, because consumers didn't want to have caffeine before bed. Timing is everything. They matched the trend of stress and signals of consumers drinking the tea that they sell as well. New innovation tied to the current context we are living in causes a mindful stop to assess this new product. Available in December via e-commerce sites and in stores in Q1 of 2021. It is the fastest new product ever to come out of this company, and it fits perfectly with the context we're living in now for the need for calm and reducing stress. But I do want to share with you another wonderful example from Mars Pet Care. It's a real-life example of listening to the consumer what they need in context, applying a cultural lens to understand, and selecting the perfect intervention. We did all this in combination with Mars Pet Care, and it yielded 120 million USD of incremental sales in 1 year. So what happened? There was a hypothesis at Mars that in some tier 3 and tier 4 cities in Latin America, these consumers were not purchasing dried dog and cat food. And the hypothesis was they were serving table scraps. We did some ethnography, so we spent 6 to 8 hours with lots of different families, shopping with them, cooking with them, spending time with their families, eating with them. And what we noticed is that these families purchased fresh meat for their animals and served them fresh meat 5 times a week, and served their children fresh meat 3 times a week. So interestingly, in a context where we thought we had to have a value offering because it was a tier 3, tier 4 city that was more concerned about finances, we had thought that they were serving table scraps. When we went in context and understood what was happening with them, we realized they were actually serving their animals fresh food more than their children. When we applied a cultural lens, we realized the hierarchy of animals in the family and the importance of having an even healthier animal within this hierarchy. Thus, the need to be serving fresher food, not table scraps. So the intervention for that was to not have dried cat and dog food, but to have fresh, moist food, and to position it in the freshest part of the supermarket, the fruit and vegetable section. This yielded 120 million USD of incremental revenue in 1 year for this client. So people told us what they wanted through ethnography. We looked at the context of the lower income, but we overruled that with the culture and the importance of animals in that hierarchy. Our intervention was to have fresh, moist, not dried pet food, premium priced in the fruits and vegetables part of the supermarket. So putting it all together, people, what we've learned is that people are adaptive and they're contextual decision makers. The decision changes depending on the context itself. People often look to take mental shortcuts to fulfill their goals without much effort, but when triggered, they can also shift to more mindful decision-making processes. So let's put this all together. To help influence brand choice, you should continually identify how signals are evolving as the context changes.
Start with the person, let them guide you with what they need. Add a cultural lens. In times of uncertainty, we fall back on our culture to make decisions. Be more agile to ideate quickly what intervention to take in the context and based on the culture, then get out and test and learn from consumers. Use the fact that humans are adaptable and resilient and interested in new things if they resonate with the context that they're currently living in to interrupt and make consumers more mindful in their decision making. And remember that even after COVID ends, there is always a way to disrupt mindless decision making. And finally, the role for brands today. Be present. Enhance engagement with your consumers. Be big, show solidarity, commitment, stability, not panic. Be positive, show a path forward for people, and be responsive, show adaptability and flexibility to new demands. In a time where people are feeling that businesses and brands are doing a better job to help with recovery from the pandemic than governments, it is clear that brands have a role in helping to make things better. Remember, COVID gives us nothing but opportunity to interact with the mindful consumer. And with that, I say thank you. Thank you, Jackie. Very good. Thank you very much. Bom dia a todo mundo, tudo bem? Eu vou pedir agora aos nossos convidados ligarem a câmera. A gente tem a Vivian, do iFood, responsável de comunicação. A gente tem a Ana, aqui, oi Ana, tudo bem? Da Nestlé, responsável por uma marca aí fantástica, como um legado histórico grande como Ninho. Vivian aí apareceu também na nossa tela. Oi Vivian, tudo bem? E a Lu, que é a nossa responsável de curadoria e futurismo na Ipsos. E aí, Lu, tudo bem? Bom dia. Vocês têm o microfone ligado, todos vocês? Dêem um oi aí pra gente, tudo bem? Bom dia. Tá certo, tá certo. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, essa parte eu acho assim super interessante e rica das nossas lives, dos nossos webinars. Antes de eu jogar umas pimentinhas aí, eu só queria lembrar para a nossa audiência que vocês podem usar a caixinha de perguntas, vocês têm ali, seja no aplicativo ou no website onde vocês estão, para colocar. A gente vai ter agora uns 20, 25 minutinhos de bate-papo aqui nos quatro. E logo depois disso, a gente também vai convidar de volta a Jaque também, vai manter esse grupo aqui de pessoas para a gente responder perguntas de vocês. Então, ao longo desse bate-papo, na hora que vocês quiserem, podem colocar a pergunta lá na caixinha de questions lá, de novo, seja no aplicativo, seja no site, que a gente vai pegar isso no finalzinho e vai trazer para cá para a conversa também. Então, bom, super interessante, porque, bom, o Marcos retratou um momento da sociedade impressionante, como, né, as tensões voltam a crescer e tudo. A Jaque trouxe uma coisa que me faz refletir muito na nossa capacidade de adaptação, né? E o quanto a gente, pré-pandemia, estava tão acostumado a fazer as coisas de um jeito, a pandemia veio e muda tudo, né? E a gente, como consumidores, como profissionais e tudo, vai se adaptando a uma velocidade assim absurda, né? Como a gente viu, lançamento de produto, bom, e muitas coisas. Então, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando a vocês em relação a essa readaptação. Ou seja, vocês são gestoras de marca, ou tem trabalhado, a Lu contribui também com nossos clientes na gestão de marcas. E eu acredito que nesse papel de gestores de marcas, vocês tenham tido que recalcular algumas rotas também, para continuar construindo esse engajamento com os consumidores, com os clientes, com os usuários. Então, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho quais foram as principais coisas que vêm na sua mente agora, ou que têm sido mais desafiadoras, nessa reinvenção de vocês como gestoras de marca. Quais coisas de estratégia que vocês tiveram que mudar, coisas que tiveram que reinventar. Pode ser que deu certo, que deu errado, de que forma, mas aí a gente queria escutar um pouquinho isso de vocês. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Bom, eu posso começar então. Primeiro, Diego, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho na Nestlé, gerenciando a marca Ninho. E aí, para mim, assim, vendo também o que a Jaque trouxe, que é extremamente relevante e um pouquinho do que você falou,
Eu acho que a adaptabilidade foi algo que não só foi no início da pandemia, lá em março, né, algo que mudou muito o nosso dia a dia aqui na Nestlé, mas vem sendo ainda, né? Eu acho que a gente entender o contexto é algo muito importante, né? E para a gente direcionar as nossas estratégias de marketing, as nossas comunicações com o Ninho, compreender, né, o consumidor, hoje em dia, mais do que nunca, precisa ser a nossa prioridade aqui, né? E principalmente porque a gente sabe que o sentimento dos consumidores, a gente está vivendo uma era que a gente precisa fazer esse tracking diariamente, né? Então, para mim, eu acho que se eu tenho que trazer mudanças importantes, eu acho que é ler o contexto e manter realmente o pulso do consumidor muito próximo. Legal, ou seja, muito mais nervoso tudo, né? Ou seja, depende muito do momento. Legal, Ana. Sim. Vivian, você quer complementar? Perfeito. Bom, também um prazer estar aqui com vocês. Vou comentar um pouquinho até sobre um ponto que a Jack trouxe também, que me chama bem a atenção em relação ao que a gente fez no iFood, que ela comenta sobre a oportunidade para a marca líder, né, que tem para challenger e para líder, e que a líder ela se destaca nesses momentos de incerteza por inovação e mudança de posicionamento, né? E eu acho que foi exatamente o que a gente vivenciou na comunicação do iFood. A gente vinha com uma comunicação toda mais voltada para negócio, para varejo, né? Muito para pedidos e para resultados. E o principal, eu acho que a Ana comenta sobre entender o contexto é realmente a questão mais fundamental. Porque quando surge a pandemia, a gente entende que o papel do iFood na sociedade muda completamente, né? A gente sai de um serviço que era mais ocasional, né, ou até mais indulgente, para um papel de um serviço essencial, né, com o quase lockdown, com o fechamento dos restaurantes, né? E além do serviço em si para o consumidor, né, o papel que a marca ou que a empresa ocupa para os parceiros na economia, né, que é então como que a gente ajuda os restaurantes a manterem seu funcionamento, enfim. Então acho que o ponto de partida foi realmente essa mudança de contexto e assumir o papel de liderança, né, de entender qual é o nosso novo papel nesse cenário. Muito bom, muito bom. Lu, como você tem visto essa gestão de informação que começa a ser assim, a gente tem mudanças muito rápidas, muito dinâmicas e tudo mais. Como você tem visto que dá para aproveitar melhor tudo isso que vai acontecendo? Eu acho, assim, eu acho que foi ótimo que a Jack mostrou como funciona a nossa teoria da mudança, como a gente de fato analisa e mapeia tendências na Ipsos, porque a gente tem percebido que é uma forma super relevante e importante para os nossos clientes, exatamente por isso que a Ana e que a Vivian estão falando aqui, que é importante que a gente tenha uma lente cultural em cima disso, né? Não adianta só, tipo, enfim, alguma das coisas que ela falou, das lentes culturais que a gente tem em outros países não se aplicam no Brasil em absoluto. Então, é importante que a gente entenda a importância do papel que tem a cultura e da forma como as pessoas se relacionam mesmo com todas as mudanças do mundo, mas especialmente com a pandemia, que eu acho que é importante para mim, assim, e acho que para os clientes também eu percebi, que é o quão pessoal e local é a experiência da pandemia. Então, faz muito sentido exatamente onde você está, nem só no Brasil faz sentido a gente falar, mas muito mais em cada cidade. Então, cada vez mais ter alguém que já faz essa leitura das cidades, né, enfim, e da cultura, faz mais sentido para os clientes que, de fato, precisam acelerar essa nova percepção do que está acontecendo. Totalmente. Não, eu estava pensando uma coisa que a gente conversava, bom, e aí a Jaque contava também um pouco e tudo, a questão, essa que a gente chama de intervenções, né? Ou seja, o que a gente quer é que quando uma pessoa utiliza ou escolhe a nossa marca, aqui a gente está falando iFood para uma entrega, Aninho, para casa e tudo, eles estejam de consciência plena nessa escolha, né?
ou seja, que elas consigam entender, interpretar o que elas estão fazendo. Por que eu escolhi Ninho e não outra? Por que eu escolhi a iFuji como meu parceiro para entregar o que eu preciso, ou seja o que for, né? E a gente, pré-pandemia, obviamente que trabalhava isso de diversas maneiras, né? De comunicação, ou de estratégia de ponto de venda, o que for, né? E ao longo da pandemia, a jornada foi mudando das pessoas. A jornada foi mudando, o uso também do próprio serviço, como a Viviane estava comentando, passa a ter um papel diferente também. Então, o que eu queria ver com vocês e perguntar é como que vocês têm retrabalhado essas intervenções frente a essa mudança. Ou seja, porque não é mais a mesma estratégia de antes para você criar esse engajamento. Como é que vocês garantiram que as intervenções aconteciam no momento certo? Quais foram os ajustes de estratégia, o tom, o que foram, canais, tudo mais, que vocês tiveram que fazer para garantir essas intervenções significativas? Bom, Diego, começando por Ninho, né? Acho que você trouxe mesmo esse ponto de o quão relevante é a marca, né, na vida do consumidor. E a Luciana trouxe um ponto também que é olhar o Brasil de uma maneira muito diferente, né? Para Ninho, a gente tem, enfim, o Nordeste é uma região super importante para a gente, e a gente sabe que dentro do Nordeste você tem diferentes Nordestes, né? Então, trabalhar essa relevância com esse olhar bastante individualizado, enfim, faz toda a diferença mesmo. E eu acho que essas intervenções, elas trouxeram também uma importância olhando a constância em construção de marca, né, nos últimos anos, né? Então, o que a gente vê aqui dentro é que Ninho é uma marca extremamente forte, não só pelo seu lado funcional, né, entrega de um produto mais nutritivo para os nossos filhos, mas também no emocional. Então, existe uma escolha inconsciente, né, do porquê que eu vou escolher Ninho, por que esse é o melhor produto que eu vou levar para dentro da minha casa, para minha família, né? E dentro da intervenção, então, acho que o primeiro ponto é isso, acho que o grande impacto que a gente fez, né, nesse contexto é olhando para trás tudo que a gente já construiu até hoje, né? Então, Ninho é uma marca que está há 75 anos no Brasil. Então, o que foi feito até hoje, né? E um segundo ponto é como que a gente se adapta também, né? Se a gente olhar lá o começo da pandemia, foi muito próximo ao Dia das Mães, que é um momento importante em termos de marca, é um momento onde Ninho entra com uma comunicação, uma das maiores campanhas do nosso ano, e a gente se adaptou, e quando a gente vai para canais mesmo, uma estratégia que a gente tinha de execução no ponto de venda muito forte, o consumidor não estava mais lá, né? A gente estava pedindo, enfim, por e-commerce, ou a gente estava entrando e você queria entrar e não via a hora de sair, né? Então, também era uma compra muito mais automática, né? Onde a sua marca está top of mind no consumidor fazia toda a diferença, e internamente a gente fez uma mudança de rota importante para a gente ir para o e-commerce, né? Então, a gente saiu do varejo físico e acho que já era uma transformação que estava acontecendo, não só em Ninho, mas também na Nestlé, mas que precisou acelerar, né? A adaptabilidade aqui interna foi crucial também. Muito bom. Sim, onde você faz a intervenção também, né? Muda, é verdade. Ou seja, é interessante. Mudou o tom, obviamente, da intervenção, mas também onde você entrava na comunicação com o consumidor para conseguir, de alguma maneira, refletir bem a jornada de compra, né? Que era, de alguma maneira, revisada. Vivian, como é que vocês têm trabalhado isso também? Eu não sei se dá para contar um pouquinho também mais amplo, não só cliente, mas também vocês têm um papel importante com os entregadores também e tudo. Não sei se você quer contar um pouquinho. Perfeito. Na realidade do iFood, né, como a gente está presente em mais de 1000 cidades, a importância do entendimento local, ela é fundamental. E eu acho que principalmente por conta da pandemia, porque a pandemia ela acontece de forma diferente em cada região, né? Cada região está num momento. E isso muda o tempo todo, né? Então, conforme as regiões vão mudando de zona, né, de laranja, vermelha, verde,
tudo isso tem grande impacto no nosso ecossistema, né? Tem impacto, um acompanhamento diário de políticas públicas, né? Porque isso impacta na nossa atuação. Os restaurantes fecham, os entregadores não podem sair para trabalhar ou precisam de uma autorização. Então, e aí tem leis federais, tem leis estaduais e municipais, e tudo isso é uma mudança contínua que nos exige um acompanhamento muito próximo. E, para além disso, o ouvir as necessidades, né, ou as dificuldades de cada parceiro nesses momentos é essencial. E especialmente porque o iFood ele se voltou muito pro ecossistema, né? Porque a gente parou e olhou para dentro para como que a gente mantinha a saúde desse ecossistema funcionando, porque senão a gente não conseguiria entregar esse serviço essencial. Então, o nosso foco foi nos parceiros em toda a cadeia, na verdade, que é entregadores, lojas, né, estabelecimentos, restaurantes e clientes. E a gente viu uma entrada muito grande de novos restaurantes pequenos e médios, né? Que muitas vezes são estabelecimentos que não tinham delivery, ou que tinham uma atuação de bairro muito, muito pequena. Então, esses consumidores também, né, nossos, têm necessidades muito específicas e diferentes. Então, além da comunicação geral, né, que a gente tem que passar uma mensagem geral, houve um desafio muito grande de segmentação de mensagens de acordo com o que cada um precisava, né? E nessa comunicação direta com cada um. Entendi, muito bom. Agora, sendo que você tem um entregador ali também, como vai fazendo a cara visível, né, da marca e tudo mais, vocês têm trabalhado isso como? Porque essa tende a ser, vamos dizer, de alguma maneira, a gente poderia classificar como uma intervenção, um momento de interação entre o consumidor e a marca, né? E eu acho que tem tido bastante preocupação em relação a entregadores e tudo mais. Como que vocês trabalharam isso? Veio na minha mente agora quando você estava contando. Assim, para começar, o contato ele foi evitado, né? Porque uma das primeiras inovações que a gente fez foi, no início da pandemia, foi a entrega sem contato, que era justamente para a gente facilitar esse distanciamento no momento da entrega. Mas foi incentivada muita interação pelo chat, né? Entre as pessoas e para combinar como que seria feita a entrega e tudo mais. Então, eu acho que alguns e a gente viu muita empatia também, né, dos consumidores pelos entregadores que estavam na linha de frente na pandemia, né? Então a gente viu muita manifestação de agradecimento, né, ou até de incentivo às gorjetas, então foi trabalhada uma comunicação nesse sentido de a gente apoiar e proteger, né, e garantir a segurança daquelas pessoas que precisavam estar na rua, enquanto elas estavam permitindo que quem pudesse ficaria em casa, né? Então, acho que nesse sentido a gente teve pontos importantes de interação de entregadores com consumidores, né? Muito bom. Eu acho que a Vivian e você, né, vocês trouxeram um ponto importante, né, que é a expectativa também da sociedade na movimentação das grandes empresas para com a sociedade, né? E acho que isso foi uma das coisas que internamente na Nestlé a gente viu assim todas as áreas se mobilizando, seja com o pequeno varejo, como a Vivian trouxe, né? Aqui a gente tem as cafeterias, as docerias que vendem os nossos produtos, né? Ou os pequenos varejos também. E eu acho que isso também é uma constância, né? E uma expectativa por parte do consumidor. O que essas grandes empresas vão nos ajudar como sociedade, né? Para que a gente consiga juntos sair disso, né? Então, as doações, ou a gente viu uniões de grandes empresas, né? Em prol de um só movimento. Então, muitas vezes, tinham até empresas concorrentes agindo junto em prol da sociedade. Então, assim, esse é um movimento muito bonito que eu acho que aconteceu no início da pandemia e precisa se manter também, né? Não, excelente, o papel social, né? Lu, a gente tem visto isso bastante, né?
Tem super, eu ia falar, ia complementar o que a Ana estava falando, que eu acho que o mais é isso, assim, quando a gente fala de mapeamento de tendência, é exatamente isso que a gente está falando. Então, de repente, tem algum evento que faz com que alguma coisa mude, e aí a gente vê surgir um novo comportamento, uma nova forma de se adequar a esse comportamento que era completamente impensável antes. Então, isso que você está falando. As marcas se juntarem, né? A gente ter um pouco essa visão até de união mesmo nas marcas, né? No lugar das empresas, que de alguma forma a gente não viu na ação social, né? Enfim, no poder público. Então, a gente percebe que algumas lacunas vão sendo criadas, e daí é exatamente isso. As marcas que estão mais conectadas a essa nova necessidade, elas conseguem preencher essa lacuna de uma forma mais rápida e também mais verdadeira, né? Mais cheia de propósito, que também é outra coisa que a gente fala bastante, que a gente sabe que é importante, e que na pandemia ficou muito mais claro o quanto isso é necessário. Então, as marcas que não tinham um trabalho extensivo, né, e que já não tinham toda essa preparação antes da pandemia, ficaram para trás, porque isso não é o tipo de coisa que você constrói de um dia para o outro. Por outro lado, as marcas que já tinham isso, a gente percebe que daí ganham muito mais relevância, porque esse trabalho ele se torna muito mais importante para a sociedade, né? A gente já sabia que esse trabalho era importante, mas na pandemia isso ganhou um status, isso ganhou um spotlight que não tinha antes. Então, as marcas que já faziam, e aqui a Nestlé e o iFood são ótimos exemplos disso, isso foi potencializado muito mais. Então, os consumidores se sentiram muito mais validados por essas empresas, e isso, de fato, ajuda a reter, né, a ter certeza a fidelizar, a ter certeza que a interação que as pessoas buscam e que hoje tenham esse papel por trás, né, do produto e da transação feita ali é super importante. Aquilo ganha uma dimensão muito maior quando chega uma pandemia, que mostra quão importante é a gente se preocupar com comunidade, enfim, com quem está no nosso entorno. Eu lembrava muito, meninas, da apresentação do começo do Marcos, né? Que a gente está num momento também onde, ou seja, socialmente a gente quer uma coisa, mas a gente sabe que a realidade é outra, né? Tem um gap muito grande, onde a gente sabe que deveria estar e onde realmente a gente está. E é esse espaço, né? Que hoje ele aparece como uma oportunidade de um role to play para as companhias, para as marcas e tudo, que nunca teve uma relevância do tamanho que tem hoje, que nunca teve. Então, esse papel social, concordo, ou seja, plenamente com vocês terem trazido esse tema, é muito, muito importante. Meninas, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer aí antes de abrir aqui para algumas perguntas e tudo mais, eu queria só fazer aí, pode falar tranquila, não precisa correr também. Porque a gente aqui tem a Ana, trabalha na Nestlé, uma empresa que o ano que vem no Brasil vai fazer 100 anos de história, né? Bastante. Marcas icônicas, né? Ninho, você falou 75, né? 75. No Brasil. A gente tem a Vivian, a iFood tem quantos anos no Brasil? Bom, no Brasil, de história, né? De existência. 9 anos. 9 anos, olha, mais do que muitos de nós poderíamos chutar, né? Mas são empresas que nascem em épocas totalmente diferentes, que têm, inclusive, filosofias, às vezes, de trabalho, processos e tudo isso, às vezes, associadas de maneira muito diferente, né? Como que vocês têm visto seus processos, né, de trabalho, às vezes mais agile, menos agile, mais burocrático, menos burocrático, e tudo isso, se adaptarem durante essa pandemia? Porque está mostrando que precisa de uma dinâmica que, ou seja, eu acho que nenhuma das empresas tinha dinâmica ideal para enfrentar a pandemia, como vocês falam. Então, seria interessante ver como vocês foram trabalhando essas dinâmicas e processos. Vivian, quer começar? Pode ser. O iFood, ele tem, apesar de ter quase 3 mil funcionários, ele tem um espírito de startup muito forte, né? Que não se perdeu, né? Acho que essa cultura do iFood de agile, de autonomia muito grande, né?
de cada área, né? Tipo, a regra não ter regra, a gente tem que trabalhar com autonomia e responsabilidade. Isso é um traço muito forte cultural. E isso faz com que, muitas vezes, a comunicação ela seja muito pulverizada, né? A gente tem pontos de contato com entregadores, com estabelecimentos parceiros, com clientes, tem o aplicativo, tem o e-mail, enfim, tem muitos pontos de contato e muitas necessidades diferentes no dia a dia, né? Que vão de transacional ou campanhas, né, educativas ou mensagens que a gente precisa passar e mensagens institucionais, né? Então, é um volume muito grande de comunicação e não tem como, no dia a dia, isso ser centralizado ou burocratizado, né? Enfim, então isso tem que... todas as áreas elas têm que trabalhar com uma autonomia alinhada, né? Mas é muita autonomia. Então, isso foi uma das principais mudanças de processo que a gente precisou fazer temporário quando eclodiu a pandemia, foi da gente parar, botar a bola no centro e se alinhar todo mundo junto, né? Então a gente precisou, uma questão de referencial, assim, para o iFood a gente precisou dar uma parada na bola e se organizar e deixar isso um pouco mais processual durante um determinado período de tempo até a gente ter segurança de que a gente estava todo mundo bem alinhado. Mas isso ainda significa muita rapidez, né? Porque a gente conseguiu colocar um site institucional no ar em 24 horas, né? A nossa resposta foi muito rápida de comunicação, mas a gente tem a sensação de que a gente precisou parar e dar uma burocratizada, assim, uma organizada no parquinho, né? Nossa, boa, boa. Bom, e é interessante ver essa parada de bola do iFood, né? Porque eu acho que para a Nestlé foi a gente acelerar tudo que já estava em transformação, né? Então, acho que num primeiro momento, a grande preocupação corporativa foi com as pessoas, né? Então, foi isso, assim, foi questão de uma semana para ficar naquela dúvida, né? Vamos ou não entrar no lockdown e todos em lockdown em casa, mas ao mesmo tempo, como que a gente cuida das pessoas que estão nas fábricas, porque, enfim, a alimentação, né, é essencial, não dá para parar, e tivemos aí fábricas que até ficaram mais cheias, porque, enfim, demandou muito mais, né? Então, como que a gente trazia proteção e segurança para essas pessoas que não tinham o privilégio de estar em casa, né? Então, num primeiro momento, foi, enfim, manter realmente a nossa comunidade, né, em segurança, e teve também essa readequação dentro dos times, né? Acho que a gente trouxe processos, a gente simplificou processos, a gente passou a tomar decisões mais rápidas, a ter reuniões mais agiles, então fóruns muito menores e muito mais constantes, então, para ver, por exemplo, pulso de consumidor, ou para rever estratégia de comunicação também. Acho que a Vivian trouxe uma rapidez em comunicação e que precisou acontecer também em Ninho, né? Ninho é uma marca que está dentro da relação de casa, né? no core, no coração das mães mesmo, e como que a gente se colocava também uma mensagem empática, né? Com essas famílias que também estavam vivendo essa loucura que a gente estava vivendo como pessoa física também dentro de casa, né? Então, a gente também mudou uma comunicação completamente em 10 dias úteis. Então, isso para a Nestlé, né, é algo super, assim, uma mudança de mindset gigante, com uma comunicação que a gente trouxe histórias reais, pessoas normais filmando de casa, então também foi trazer a criatividade, a inovação também de uma maneira muito mais acelerada, dentro da Nestlé, na agência, então, e eu acho que assim, é uma mudança que veio para ficar também, né? Então, claro que hoje em dia a gente não pode falar que nosso dia a dia voltou ao normal, né? Mas, de certa maneira, assim, foram tomadas de decisões que hoje já está no nosso dia a dia aqui, né? Muito bom. Eu gosto dessa noção do agile, mas dentro de uma estratégia, né, de consistência para a companhia, né, como um todo também. Sim. Muito legal, muito legal.
Bom, estamos no finalzinho já do bate-papo. Vou convidar agora a Jack para ela se juntar. Tem algumas perguntas aqui que eu vou começar a soltar, aí a gente pode ir respondendo. Jack, are you still there? Would you join us for the Q&A section? Hello. Hi, Jackie. I hope you understood everything we spoke. No, really. So it's been really interesting to see. We have here, we were saying, 2 companies, Nestle, 100 years in Brazil, it will be in 2021. We have iFood that has 9 to 10 years old in Brazil. Cultures that are different, but right now having to adapt to this new way of working as well. So we have been talking about strategies, processes, these kind of things. One of the questions I have here, it taps into something that we discussed during the panel, and you touched on that as well in your presentation about culture, context, and the impact of culture. You know, Brazil is one big country with its own culture, and inside Brazil we have many Brazils with internal culture differences. And the question that we are receiving now, and I think that I'm going to ask this in English also because I would like to hear your point of view, Jackie, since you touched on that. How can companies create or work on interventions that can leverage this cultural context? How do we create these relevant interventions by leveraging the power of the culture? Yes, great question. So we first need to understand what is that culture or the subculture. So to your point, there's a Brazilian culture, but then there's regional cultures as well. So we need to understand what are the regional cultures and even marry that with what is the culture of the brand, right? So once we understand all that, then it becomes quite easy to understand what is the need and what is the intervention that will resonate very well. Right? Because if the intervention ties with what my cultural beliefs are and what I've seen work in the past, then for sure I'm going to say, yes, I want to buy that brand or work with that brand. One of my favorite cultural interventions, and this is between 2 countries, not within a country as we're talking here, but I think about the launch of the iPod, when Apple launched the iPod, and I remember for Western countries, for places like the US, the communication around the launch of the iPod was all about, I want to listen to my music with my earbuds in, and I don't want anyone else disturbing me. The communication in Asia was, I want to listen to my music and I don't want to disturb anyone else. And to me, that was so interesting because it ties back into, again, even what I was talking about with COVID, where it becomes the personal freedom versus the collectivism, right? So if we understand the culture to begin with, it becomes very easy to understand what is the intervention. Good, good. Very good. About cultural interventions, one of the questions people is doing right now, and they are curious about the campaign that Niño had in the Dia das Mães, Mother's Days, because it was quite unusual. So Ana, can you tell the story behind that campaign? I think it has a lot of cultural context in there. Se quiser fazer em português, pode português também. Tá bom, vou responder em português, que eu acho que é melhor para todos aí, a audiência, entender. Mas a gente sempre tem uma campanha emocional no Dia das Mães, né, onde a gente agradece às mães por criarem tão bem os seus filhos com amor, né, porque a gente entende como marca que a gente constrói hoje a nossa educação com o amor dos nossos filhos para eles serem adultos melhores do que a gente, né? Melhores adultos para o mundo. E esse ano, assim, a gente tinha uma campanha pronta. Obviamente, a gente está falando de março, né? Maio, Dia das Mães, então a gente ia começar a filmar quando a gente entrou em lockdown em São Paulo. E aí, obviamente, as produtoras não filmavam mais, a gente não ia colocar, né, pessoas no set, e principalmente também porque a gente busca sempre nas nossas campanhas histórias reais,
né, de famílias que não são atores, enfim, então elas vêm de todas as partes do Brasil, e aí pegar avião no momento de pandemia não ia de acordo com a nossa responsabilidade, né? Mas, junto com a Publicis, a gente trouxe aí, no momento que a gente entrou no lockdown, uma adaptação dessa mensagem, né? O grande insight foi o que os consumidores precisam da marca nesse momento. Eu acho que é muito dentro da empatia também que a Jack trouxe, né? Como que eu coloco a minha mensagem como marca, ajudando e tranquilizando esses pais que hoje têm muitas preocupações no dia a dia, né? As pessoas estavam preocupadas como que eu mantenho meu emprego, enfim, e você tem uma criança dentro da sua casa, né? E a gente voltou para o grande propósito de Ninho, que fala sobre o amor das mães, que fazem toda a diferença na vida das pessoas, e a gente entrou em contato com consumidores que já tinham falado com a marca, e a gente falou, olha, pega sua câmera de celular e filma momentos onde você acredita que esse amor está fazendo a diferença. E a gente recebeu, assim, cenas maravilhosas de pais, mães, avós, enfim, junto com seus filhos, né? E aí, nisso, a gente construiu essa grande mensagem que dizia para os pais, olha, nesse momento tão incerto, né, o seu amor é o que os seus filhos mais precisam. Então, a gente voltou também a um cerne, assim, é um sentimento muito básico do ser humano, mas que num momento de grandes incertezas, a gente também pode se preocupar com tantas coisas e a gente não se atém a isso, né, de que o seu filho precisa do mais simples, né? Não é trazer a escola para dentro de casa, não é fazer ter muito tempo com o seu filho, né? É muito mais a qualidade desse tempo, né? E como é que você coloca amor dentro dessa relação, porque ele também estava sentindo, os nossos filhos também estavam sentindo essa tensão, né? Esse momento diferente. Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, todo mundo que tem filhos se sentiu bem tocado com aquela campanha, foi bem interessante. Vocês tocam num ponto, I'm going to switch to English, so also Jackie can answer, but this is to anyone the question, because we are getting one question that is very well connected to this. We are talking a lot about empathy. So the question says, in a world where companies see that somehow empathy has to be considered on customer relationships, the way we connect with them needs to have this empathy perspective. What is the challenge to balance the use of digital tools that somehow could be something that is not human, yeah, you know, in principle, the use of digital tools such as chatbots and so many others that define some barrier on this empathy principle? How do we balance this? Humanization, digitalization, empathy. What's your point of view on this? Bom, acho que eu posso comentar. Eu acho que como um serviço digital, o iFood sendo um serviço digital, a gente não tem essa mesma visão, né, de que o universo digital ele atrapalha a conexão humana, né? Eu acho que a pandemia ela também veio mostrar, desmistificar muito isso, né? Porque os meios de contato com as pessoas passaram a ser digitais prioritariamente, né? A gente não vê a nossa família, ou não viu por muito tempo, até a gente vê aí um pouco o afrouxamento da quarentena e do isolamento. Mas para o iFood isso sempre foi um meio central para se comunicar com as pessoas, né? E eu acho que a empatia, ela é essencial sempre, né? Porque é quando a gente ouve quais são as necessidades reais das pessoas, dos nossos consumidores, enfim, não tem erro, né? Eu acho que a gente tem que sempre ouvir o que eles precisam e o que a marca precisa comunicar e chegar num meio termo, né? Para a gente ser relevante, né? E bom para todos os lados. Eu acho que na pandemia, o que fez com que o iFood, eu acho que marcas, né, como o Ninho, enfim, se diferenciassem, aí arrisco aqui falar, pela Ana também,
é que essa parcela, né, do quanto a gente colocou as pessoas na comunicação, a necessidade das pessoas em primeiro lugar foi 100%, né? Então, a gente recuou de todos as questões do que é importante para a marca, do que é importante para o negócio. A gente tirou, falando de campanha, a gente tirou do ar uma campanha que tinha recém começado, que era a volta, né, de uma campanha fortíssima de varejo com o Fábio Porchat, com a Gretchen, né? Isso a gente tirou e substituiu por uma mensagem totalmente institucional. E aí não foi difícil chegar em qual seria essa mensagem, porque a gente agiu ouvindo a verdade das pessoas, né, e do que o contexto pedia. Então, quando a gente age assim, ouvindo muito o contexto, as necessidades das pessoas, não tem erro, né? E a gente acabou se voltando para... A campanha que a gente criou foi a nossa entrega, né? Que foi para contar todas as medidas de apoio ao ecossistema e de proteção e segurança a gente estava fazendo, né? Como o fundo solidário para entregadores, as doações para a ação da cidadania de, né, fome, enfim. Então, a gente entende o lugar que a marca ocupa, que é o de alimentação, e a partir disso, qual é o nosso papel social, né, na alimentação. Então, acho que a empatia é a resposta certa para se diferenciar, né? E só para complementar rapidinho a Vivian, acho que a gente teve uma mudança importante também dentro da estratégia de comunicação dessa campanha de mães, porque, obviamente, né, acho que Ninho tem um propósito muito grande de marca e toda a campanha foi real, né, falava do que realmente a gente acredita como marca, só que é isso, como o sentimento dos consumidores estava muito, né, tênue, a gente não sabia como que isso também ia ser recebido, né? A gente, de maneira nenhuma, a gente queria que isso fosse visto como um oportunismo de comunicar a marca, né? Então, também, assim, a nossa estratégia, né, usando os meios digitais, foi como que a gente entra nos meios e acompanha realmente a repercussão disso, né? Os comentários, o tom daquilo, né? Como que o consumidor está engajando com a campanha, para então aí a gente ampliar, enfim, e ter certeza que a gente está com a mensagem correta. Então, também esse mindset de test and learn, né? E de usar o digital a nosso favor, para ter certeza que o que a gente tinha analisado do consumidor é realmente o que está impactando ali na sociedade, né? Também fez muita diferença. Muito bom. Eu acho que eu acho que na verdade a pandemia ajudou, como a Jack também falou na fala dela, a pandemia ajudou a acelerar uma porção de comportamentos e de questões que a gente achava que a gente tinha, mas na verdade a gente não tinha, né? Então é isso. A gente achava que precisava de um plano muito longo para migrar para o online, para entender como que a gente faria para se conectar, né? E seria muito diferente do que é normalmente. Daí, quando chegou a pandemia e a gente não tinha outra opção, a gente migrou com uma facilidade para conversar dessa forma que a gente está conversando, engajando as pessoas, assim, as pessoas se sentindo validadas pela conversa que está acontecendo. Então, a gente volta de novo para o princípio, que é a troca, que é isso, a empatia, a emoção, o sentimento. Então, é muito mais a gente usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor e a favor, de novo, de ter as pessoas no centro de tudo, que eu acho que também era uma coisa que a gente vinha falando já há muito tempo e que agora a pandemia deixa muito claro que esse é o caminho. Então, é muito mais acelerar na direção de coisas que a gente já sabia que iriam se concretizar, né, enfim, no futuro próximo, do que a gente sentir que o digital virou uma barreira. Eu acho que e isso era outra coisa também que a gente já falou aqui, já tocou em alguns pontos, mas assim, o fato do consumidor estar no centro de tudo não foi sempre assim. Essa é uma mudança significativa, importante dos últimos anos, mas a pandemia ela solidifica essa estratégia. Então, de tudo que a gente está falando aqui, de todas as mudanças que a Ana, que a Vivian citaram, nenhuma empresa cogitou tirar o consumidor do centro, tirar a pessoa, o que a pessoa está passando do centro de tudo. Porque voltando também àquilo que o Marcos falou no começo, o sentimento aqui é o mais importante. Então, são as pessoas.
a forma como a gente vai acessar as pessoas, de fato, pode ser algo extremamente adaptável, mas que a pessoa continua sendo a coisa mais importante de tudo isso que a gente está falando, isso está mais claro do que nunca. Okay, so I hope I'm not going to repeat anything anyone else said. So my opinion on empathy would be so empathy by definition is walking in someone else's shoes. So to do that, you really need to be as close as possible to your consumer or person in society or patient. But it doesn't mean you can't use technology for that. So a lot of work we're doing right now is where we're helping clients to set up, just like this, a webcam chat with their consumers, right? To understand their consumers and really probe them. And I find it funny because a lot of our clients are nervous to do that. And their nervousness is exactly why they should do it, because they're so far removed from who their consumer is. But in addition to that, we also have consumers take video in context or upload video to us. And then we will sit with the client and review that video. Sometimes it's teams like the R&D team, the research and development team, who very rarely see consumers. And it's a wonderful way for them to understand, as they're developing products, just what is the consumer need. So we would workshop all that. So there's a way to get at empathy, but it always involves the person, the consumer. We need to see that person either in real life is the best way, or of course through technology, through webcam chats like this, or them uploading video and then us understanding what does this mean. Awesome. Very good, very good. Muito bom, muito bom. A gente tem tido várias palavras de ordem aqui ao longo, desculpa, do nosso bate-papo, as apresentações aqui. A gente, infelizmente, está chegando ao nosso fim. Jackie, it's time to say goodbye right now. We are about to finish our webinar. It's been great to have you here, Jackie, with us. Lu, Vivian, Ana, muito obrigado. Uma conversa muito rica. Eu fico assim com coisas muito provocadoras assim na cabeça em relação ao papel do consumidor e ele ocupar realmente essa cadeira no board das nossas empresas, né? Uma coisa que vocês realmente colocaram aqui, era uma coisa que pré-pandemia talvez era muito mais falada do que feita, e durante a pandemia eu acho que o consumidor finalmente conseguiu ocupar essa cadeira nas reuniões de board das empresas. A outra questão é esse equilíbrio entre a agilidade e a consistência com a estratégia. Eu acho que essa adaptabilidade que a gente teve também muitos riscos a gente se perder na estratégia, e eu acho que vocês trouxeram muitos bons exemplos em relação a como a gente consegue esse equilíbrio de se movimentar rapidamente, mas sem sair dessa estratégica. E outra coisa que vocês trouxeram claramente, todas vocês, ao longo do speech também, é esse papel social, né, das empresas, ou seja, essa contribuição das companhias e das marcas e tudo para, de alguma maneira, melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento como seres humanos. Muito obrigado. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu só quero agradecer a oportunidade. Espero que foi útil um pouquinho do que eu dividi aqui da nossa vivência. Obrigada aí a todos o time da Ipsos. Muito bom. Obrigada, pessoal. Também agradeço. Fico aí à disposição também no LinkedIn, enfim, se quiserem fazer mais perguntas, continuar a conversa. Muito obrigada aí pela oportunidade. Bom, gente, assim a gente se despede de vocês. A gente vai ter o nosso próximo webinar no dia, deixa eu pegar aqui a colinha, 9 de dezembro. Daqui a pouquinho, daqui a algumas semaninhas, 9 de dezembro, 9 horas também, a gente vai falar do Social Media Buzz, uma coisa que tem crescido muito também ao longo da pandemia, e o impacto desse Social Media Buzz nas marcas. Tema super interessante, com o expert global, novamente, Benoit Transer, que é o nosso líder da prática Brand Health Tracking globalmente, e a Ana Hashizumi, a nossa expert local. Em breve também divulgaremos quem vai participar junto conosco desse maravilhoso painel também. Então, bom, com isso eu me despeço. Muito obrigado a todos e obrigado a Ana, Vivian, Lu, Jackie novamente. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.